Olá, boa noite para você que está se chegando. Vamos ver quem vai chegar. A gente tem hoje uma live com o Luiz Girão e eu acho que vai ser muito bom. Oi, Luiz, já te chamo. Vamos esperar o pessoal ir chegando e a gente bate um papo bem legal. Olá, Marcelo, quanto tempo? Tudo bem? Olá, para quem está chegando agora. Eu vou conversando. Oi, Luara. E aí vocês vão se chegando. Daqui a pouco eu apresento o Luiz. E aí a gente começa o nosso bate-papo. Oi, Patrícia. Então, vamos lá. Primeira coisa, para quem vem acompanhando nos últimos tempos, às sextas-feiras, às 19 horas, eu sempre convido alguém, né, do universo acadêmico que possa sextar aqui com a gente, trazendo questões que a gente possa pensar. Literatura, em especial literatura para a infância, não só os seus diálogos, o papel do livro, na formação do leitor e tantos outros assuntos que a gente já conversou e ainda vai conversar. Nos nossos próximos encontros, a gente tem a Sandra falando dessa transposição da literatura para a série, depois Flávia Reis, e a gente tem um monte de galera legal também, né, nos nossos próximos encontros. Tenho 2 recadinhos bem breves, né? O primeiro deles tá rolando, né, aqui nas redes sociais, 2 promoções, né, 2 eventos solidários em prol de 2 causas. Um deles é uma rifa literária que deve sair no máximo até segunda-feira. A gente já enrolou bastante, mas tá ficando bonita. Tem mais de 160 livros, uma mini biblioteca. E temos vale livros, então é uma ação, né? Então quem ganhar vai ganhar essa quantidade toda de livros em prol de artistas e artesãos em situação de vulnerabilidade social. Uma outra ação é um bingo virtual que vai acontecer no dia do meu aniversário, dia 29 de junho, que é em prol das ações beneficentes do padre Júlio Lancelotti, e aí tem tudo explicadinho lá, tá? Tô contando isso porque tem muita coisa rolando e às vezes a gente se confunde. Não, mas ela falou, é rifa, é bingo? São 2 coisas diferentes para 2 fins diferentes. Então vamos lá. Nessa noite a gente vai ter aqui o Luiz Girão. Eu sempre falo, já disse várias vezes para ele, e quem já me ouviu falar sobre ele, eu também digo isso. Ele é um dos maiores pesquisadores de todos os tempos. E eu tenho alguns amigos, o Girão faz parte desse universo de pessoas que, quando abrem a boca, parece que, sabe, o mar se abre assim e é encantamento total. E aí eu vou ler a mini bio dele, mas eu já peço desculpas porque, assim, o meu inglês é uma coisa vergonhosa. Mas vamos lá. Luiz Carlos Girão é doutorando e mestre pelo Programa de Estudos Pós-Graduados em Literatura e Crítica Literária da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC-SP, com bolsa FAPESP. Ele é membro do grupo de pesquisa A Voz Escrita Infantil e Juvenil, Práticas Discursivas, certificado pelo CNPq, e da... só por Deus agora... Vocês dão um desconto aí. International Research Society for Children Literature, que é o IRCCL. IRSCL. Ai, gente, falei tudo errado, que vergonha, mas vamos lá. E do Korean Literature Association, o KLA. E além de ser coordenador do grupo de tradução de literatura infantil coreana, junto ao Departamento de Letras Orientais, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. E ele possui diversas publicações em periódicos focadas nas relações entre literatura e outras artes, além de ter ministrado aulas em cursos de extensão e difusão das instituições na PUC, na USP e na Universidade Federal da Paraíba. E eu indico para vocês no YouTube, vocês acompanham lá, um aulaço que ele deu a partir do livro Imagem, do livro Objeto, nessas discussões, ó, coisa fina, coisa linda.
Eu vou convidá-lo e aí a gente vai pensar. Livro de infância, o que é isso? Luiz, cai pra cá e conta pra nós nesta sexta-feira o que é um livro de infância. Larissa tá aí, Marina, Aline. Cadê o Luiz? Ah, tá aqui. Adriana. Peraí. Toda atrapalhada hoje, hein? Que coisa. Não era só hoje, não. Vamos lá. Eba! Olá, tudo bom? Tudo bem? Tudo ótimo. Estou muito bem acompanhado aqui hoje. Sextou, que delícia. Muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente, compartilhando todo o seu saber e o seu carisma. Acho que vai ser uma noite incrível. Obrigado pelo convite, mesmo. Então, para a gente começar, Luiz, a primeira coisa, pronuncia lindamente os grupos dos quais você faz parte, para eu diminuir um pouco a minha vergonha. Essa é a minha primeira. Como se pronuncia? Tá, é a International Research Society for Children's Literature, que é a que você falou a sigla, e a Korean Literature Association, né, que é a Associação de Literatura Coreana. São dois órgãos internacionais focados em pesquisas de literatura, né, um focado em literatura infantil, que é o que organiza o principal congresso que a gente tem internacionalmente, né? E o outro é um focado na literatura coreana, que é o que eu venho me especializando paralelamente ao meu doutorado, que eu já venho estudando há muito tempo. Viu, gente, a diferença quando alguém pronuncia e sabe falar, a coisa sonoramente fica assim, um deleite. Mas vamos lá, Luiz. Para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria te fazer uma provocação. Nós que somos do universo da literatura, né? Sempre gira uma chamar de confusãozinha, né? Em termos de conceitos. E isso se dá porque muitas vezes alguém fala literatura infantil, aí alguém diz, não pode falar literatura infantil, porque o adjetivo faz isso. Aí outra pessoa, não, mas a melhor maneira é falar literatura para criança. É outra, não, mas não é literatura só para criança. E aí Uhum. literatura interessada para as infâncias, e literatura de infância, e os nomes, eles vão assim, né, enlouquecendo a gente. Mas do que se trata essa literatura de infância? Como ela se configura? E por que que a escolha de uma expressão, seja qual ela, né, eu opto Uhum. por usar, ela demarca um lugar, um tipo de pensamento, uma linha? É isso, é com você. Tá bom. Mais uma vez, boa noite a todos. Muito obrigado, Ju, pelo convite. Nós nos conhecemos na Abralic, né, de 2019, nos corredores da Abralic. É, e para mim é muito especial hoje, porque eu queria trazer aqui na minha fala, de certa maneira, para eu poder te responder, como que eu chego nesse termo, porque não é um termo que eu cunhei, é um termo que a professora Maria José Paulo cunhou, que é a professora da USP, da PUC São Paulo. E assim, se não fosse o grupo de pesquisa A Voz Escrita Infantil e Juvenil, que a Marina Fiuza, que está aqui nos assistindo, falou, o bonde da a caravana da voz. Essa palavra voz eu vou repetir bastante aqui quando eu estiver explicando isso, mas eu queria primeiro agradecer a cada um deles, porque se não fosse, desde 2015, né, o nosso grupo só foi se certificar em 2017, mas a gente já pesquisa isso desde 2015, a professora Maria José, que é a Zezé, estuda isso há mais tempo ainda, né? Desde 1976, antes de eu nascer. Ela já estava pesquisando sobre esse lugar da voz, tanto que o livro dela, né, é Voz de Criança. E isso lá em 86. Então, assim, ela já estava experimentando pensar sobre isso. Enfim, e para a gente construir isso que foi construído aqui, primeiro tem as professoras Maria José Paulo, Elizabeth Cardoso, que é minha orientadora. A gente tem Marina Fiuza, pesquisadora que daqui a pouco está se doutorando, falando sobre essa discussão de infância. Ela está se doutorando em breve, assim, mês que vem e no próximo. A gente tem também a Aline Frederico, a gente tem o Lion Santiago, a gente tem Luara Almeida, que está aqui também, a gente tem a Cássia Bittens, a gente tem a Débora Barbieri, a gente tem a Juliana Mutafi, a gente tem a Regiane Boinain e a gente tem também a Micaela
Pivetti, que todo mundo conhece aqui pelo livro teórico que ela publicou em 2018. Se não fosse a troca com essas pessoas, e a Vanusa Lima, que é uma ex-integrante do grupo, que era professora. Se não fosse todas essas pessoas, eu não conseguiria estar falando aqui para você hoje, Ju, assim, de verdade, porque é na troca com cada um deles, porque eu não venho da literatura, eu venho das artes visuais. Então, assim, para chegar na literatura, eu precisei muito ouvi-los, eu precisei muito trocar com essas pessoas para entender o que era a literatura mesmo. E foi um processo de anos mesmo, assim. Então, para te dizer sobre isso, eu queria partir de um lugar que eu não indiquei nas referências, mas é um lugar do Walter Benjamin. Em 1917, quando ele escreve uns excertos dele sobre o que é estética, né? O Walter Benjamin ele é um grande pensador da linguagem, né, do século XX. Ele é essencialmente crítico literário e tradutor literário, e todo mundo encara ele como filósofo, mas ele é essencialmente crítico literário. Então, assim, o trabalho dele para sobreviver era de crítica literária. Ele fazia crítica literária. Ele traduziu, inclusive, o... Ai, gente, eu sempre esqueço do nome dele. Em Busca do Tempo Perdido? Proust. Ele traduzia Proust para o alemão. Enfim, quando o Benjamin faz esse excerto dele lá em 2017, ele diz o seguinte: percepção é leitura. Leitura é tudo aquilo que está na superfície. Superfície essa que abre e amplia a percepção, ou seja, que abre e amplia a leitura. Então, toda vez que eu falar leitura, eu estou falando de percepção. E assim, quando eu falo de percepção na perspectiva benjaminiana, eu estou ficando um pouco teórico, estou ficando, mas é porque é o que eu faço na minha vida, eu faço crítica e teoria. Quando a gente fala de perspectiva de percepção, em Benjamin a gente está falando de percepção de linguagem. E linguagem, a gente tem que pensar aqui, que é nas múltiplas expressões dela. A gente não pode pensar na linguagem apenas na expressão verbal. A gente tem que pensar naquilo que é a expressão visual, naquilo que é a expressão sonora, naquilo que é a expressão arquitetônica, naquilo que é a expressão escultórica. Então, essas manifestações dos sentidos, né? Para ele, isso é percepção. Ou seja, para o Benjamin, isso é leitura. Ler tudo isso é perceber o mundo, né? E é uma relação muito concreta, corpo a corpo, que o Benjamin tinha um viés materialista, mas um viés materialista ali da virada do século XX, do 19 para o 20, que já é bem diferente do que é hoje em dia a gente, né? Ainda mais com esse mundo virtual e tecnológico, né? Que a gente vive a virtualidade com o nosso corpo parado de alguma maneira, mas a gente vai sentindo, a gente vai percebendo. Então, nosso corpo quer sentir, quer perceber. E infância? Bom, o Benjamin chamava os livros de livros infantis. Mas quando ele falava de livro infantil, ele apontava esse leitor criança, só que ele, enquanto pensador que estava escrevendo sobre o livro infantil, escrevia como uma criança percebia isso. Ou seja, ele como crítico literário, está escrevendo como se fosse uma criança, como ele percebeu, como o filho dele percebia. E isso é muito importante de pensar, porque o adjetivo infantil realmente ele reduz o campo semântico desse livro, né? Se eu estiver enveredando muito teoricamente, você faz assim, segura. Manda ver. Mas é porque, assim, para chegar aqui, que é um livro que eu também não indiquei, mas que é o Infância e História, do George Agamben, que é o que é o nascedouro da filosofia que a gente desenvolve no nosso grupo de pesquisa sobre a infância da linguagem e a literatura de infância. É importante pensar o Walter Benjamin, porque o Agamben é muito benjaminiano. Ele usa o Benjamin sem citar, às vezes. Então, assim, e o Benjamin que não estava ninguém. O Benjamin, se você ler o Benjamin, você não encontra a citação de ninguém. Então, assim, boa sorte. Aí, assim, para chegar no Agamben, é legal pensar nesse lugar do crítico literário Benjamin, que falava que leitura é percepção, que falava que esse livro infantil, na verdade, é um grande ato revolucionário de sair da historicidade, que é a outra crítica que o Benjamin desenvolveu, né? Ele era um grande crítico da historicidade, ele era um grande crítico dos materialismos que eram banais e não materialismos que despertassem o ser humano, ou seja, tudo aquilo que depreciava aquilo que o humano tinha de melhor para ele entrar no segmento capitalista.
Aqui eu não vou entrar por isso aqui, que hoje é sexta. A gente não vai enveredar por isso. Dani, beijos, te vi entrando, Dani. Então, assim, o que é esse livro de infância? Bom, livro a gente sabe o que é, né? Uma folha dobrada ao meio, encadernada, vira um caderno, sequências de caderno vira um códice, que é o livro como a gente tem imagem tradicional dele, né? Ou seja, um livro. Encadernado, dobra de encadernação, livro. E quando entra esse infantil, segundo o Benjamin, a gente já tem que pensar nessa possibilidade que o Benjamin também encara o ler como brincar. Mas o brincar do Benjamin não é um brincar simplesmente de ir ali fazer e acabou. É um brincar que vem do termo em alemão Spiel. Spiel significa performar, significa brincar, significa atuar, significa representar, que a língua alemã tem isso, né? A semântica de cada palavra vai ampliando, que é uma maravilha. Mas aí, assim, quando a gente lê só ler é brincar, a gente acaba pensando na imagem do brincar, que é aquele ato temporário, tem uma duração e que acaba. E para o Benjamin, o brincar é muito mais do que isso. Então, ele estudou abecedários, ele estudou cartilha, ele estudou teatro infantil, ele estudava Brecht, ele era amigo do Brecht, inclusive, que o Brecht é outro que a gente poderia falar só dele. Ele estudava o livro infantil no plano do ensino, ou seja, o livro didático e o livro literário, e os livros com ilustração. Então, assim, o cara fazia tudo isso 100 anos atrás, crítico literário. E aí ele já colocava o infantil enquanto esse adjetivo, mas era um adjetivo que englobava muito mais do que reduzia. Eu acho que ele englobava e entumecia, que é um outro termo do Benjamin, que é limiar. É um lugar de espaços de transição, de durações de significantes, não de significados. E aí, linguagem e infância da linguagem. O Agamben, esse rapazinho, esse filósofo italiano, vivo, contemporâneo, ele desenvolveu nesse livro, Infância e História, a Destruição da Experiência, experiência inclusive que é um conceito benjaminiano, ele desenvolve aqui uma reflexão sobre existe um lugar onde se separa língua e discurso. É importante pensar nisso. Língua é aquilo que a gente instrumentaliza para discursar, né? Então a gente adquire uma língua, sei lá, o português brasileiro. A gente adquire uma língua, a gente é instrumentalizado com isso e a gente discursa com isso. Meu nome é Luiz. Eu sou um menino. A gente instrumentaliza com isso, a gente discursa. E quando a gente discursa, a gente impõe significados nessas palavras. Mas aqui eu estou falando só no plano verbal. Quando a gente fala disso, a gente tem que ampliar para tudo, não só no verbal. Mas eu quero explicar nesse ponto do verbal que fica mais didático. Uhum. E aí, assim, quando ele fala de infância da linguagem, a linguagem, que é esse lugar onde tem a quebra de língua e discurso, mas que está presente nas duas, a linguagem está presente nas duas, essa infância da linguagem é exatamente esse lugar da potência de ser e de ser não. Veja que não é não ser, é ser não. Então, pode ser, mas como pode ser não sendo? Né? Quando eu aponto para cá e digo amarelo, ou quando eu simplesmente aponto e não digo nada. Pode ser amarelo ou pode ser a cor que eu quiser, né? E aí, assim, na infância da linguagem tem a questão também da palavra infans, né? Que é não falar, que é mudo. Ou seja, é um lugar de silêncio. Mas nem por ser em silêncio é um lugar de vazio. É um lugar de tudo em ebulição. Se a gente pensa que uma criança de mais ou menos uns 10, 11 meses não fala, ela apenas balbucia, aponta muito, grita que seja, e vai tentando imitar as expressões sonoras que ela ouve, porque ela não sabe ler, ela sabe as expressões sonoras. E ela sabe também as vibrações que essas sonoridades causam dentro dela. Porque quando ela ouve um pato, tem um pato, são dois impactos assim no corpo dela pela audição, da vibração sonora. Então, quando ela vai tentar imitar, ela começa imitando o som dos impactos. Quando a gente está nesse lugar, a gente está na infância da linguagem. Ou seja, a gente está naquele espaço de ebulição e de não significação ainda. É uma tentativa o tempo inteiro. Tentativa. Quando ele fala
Ele quer expressar sonoramente aquilo que ele ouviu. Então ele está naquele lugar que, tipo, eu sei emitir esse som. Eu já estou entendendo que meu corpo consegue emitir. Eu sei gritar, né? Então eu consigo emitir esse som. Então, por que que não? Eu vou fazer também. Eu gosto da sonoridade quando eu escuto. Então eu vou falar. Quando ele faz isso, essa criança, ela está nesse lugar de língua. Ela ainda não adquiriu a língua, ela está ouvindo a língua, né? Sendo instrumentalizada de forma auditiva ainda, né? Não é de forma discursiva e escrita. Então ela está corporalmente também aceitando esses sons e expressando. E quando ela quer expressar, ela quer se comunicar. E aqui a gente está falando do que é basicamente o ato humano de existir, que é se comunicar. Estamos no mundo para não viver em silêncio, mas para estar com o outro, estar no mundo. Assim, eu espero que eu esteja fazendo sentido na construção, porque para chegar no de infância, é muito importante saber que existe essa diferença de língua e discurso. A professora Zezé saberia explicar isso de maneira maestral. Beijo, Zezé. Mas eu estou aqui como alguém que escuta já ela falando, que já leu esse livro assim 1000 vezes. E, tipo, cada leitura de Agamben é para fazer assim com a sua cabeça. Ó. Você pega aquele Lego, você desconstrói inteiro, aí você reconstrói e fica um Frankenstein, aí você desconstrói e tenta o tempo inteiro voltar para a forma inicial. Só que não dá, porque você mudou a cada leitura do Agamben, que é uma pedrada na cabeça. E aí, assim, continuando, se existe essa diferença entre língua e discurso, existe naquilo que a gente chama de estudos da linguística, né, ou seja, no estudos da linguagem, o campo semiótico e o campo semântico. Ou seja, o campo semiótico, que é aquele que a gente sabe, que é aquele que é pura potência de significar, que é o lugar do signo, e o campo semântico, que é o lugar do significado, né? Ou seja, aquilo que já se encerrou, ganhou uma forma, ganhou amarelo. Não é simplesmente uma cor, é amarelo, né? E aí, quando a gente está falando de linguagem, a gente fala de infância da linguagem, é esse lugar de permanência desse sempre poder moldar, é sempre poder fazer nunca pato. É sempre poder falar querendo intencionar o pato, mas você vai intencionar várias coisas. Você vai intencionar o som disso, você vai intencionar o amarelo disso, do pato de borracha, você vai intencionar a forma sinuosa, né? Você vai tentar até mesmo o contato físico do corpo dessa criança com esse objeto, com esse ser, ela quer enunciar assim, por meio da linguagem oral. E aí, a gente vai chegando no que é exatamente isso de infância. Quando a gente fala de infância da linguagem, que é esse lugar de sempre poder ser, significa que é o lugar que tudo que a gente vê no mundo está ali no sentido de nos levar para um outro lugar. Então a gente está falando de verbal, a gente está falando de visual, a gente está falando de sonoro, de expressões artísticas. E o que é, senão, o lugar do artista que não está nesse lugar de infância da linguagem? Ou seja, nesse lugar onde nada é, mas tudo pode ser e ser não. É quando você lê um poema e você termina e fala, senti isso, lê de novo. Não senti a mesma coisa, vou ler de novo. E vou ler de novo. É essa a experiência que o poeta, por exemplo, ele resgata pela sensibilidade dele. Porque ele está fazendo o quê? Ele está percebendo o mundo, ele está além do mundo. Então, quando ele percebe o mundo e ele expressa dessa maneira, que é a verbal, escrita, gráfica, a gente está falando de uma expressão. Quando a gente fala de um Van Gogh, que é só pincelada, é como ele percebe o mundo nas luzes, que é uma questão de iluminação, a questão do Van Gogh. Quando a gente está pensando numa performance de dança, né, aquelas que a gente sempre acha muito confuso, porque a gente não tem acesso, porque a gente fala, que doida essas pessoas dançando, qual é a noção disso? É expressão corporal pura, é movimento puro. Isso é uma questão que a gente não trouxe aqui, mas a gente tem no nosso corpo visão, audição, paladar, olfato e tato, né? São 5 sentidos. Tem umas pesquisas na área da filosofia da linguagem que tem a ver com neurociência e com estudos do corpo que falam que o movimento é nossa língua materna. E eu acredito muito nisso, porque o que é senão um bebê na barriga, senão puro movimento? Ele é puro movimento do corpo dele e pura reação aos movimentos que a mãe faz. Tudo aquilo que a mãe faz, fisicamente, ele vai reagindo. Porque é o que ele tem, ele só se move.
Ele não emite som, ele não faz mais nada. Ele quica a barriga dela, enfim, vai se movimentando. É tudo aquilo que ele tem, ele é só movimento. Então, essencialmente, nós somos movimento. E aí, da infância. Quando a gente usa o de, é um genitivo, né? Dentro da gramática, o de é um genitivo. E a gente fala de infância, pensando nessa infância da linguagem, a gente está falando de uma literatura que é de, ou seja, vem da infância e se destina a uma infância. Ou seja, a gente está falando de um artista, seja qual for a expressão dele, né? Qual for a expressão. Verbal, visual, enfim. Ele está produzindo algo, ele está manipulando uma linguagem para que ela chegue num sujeito, num outro sujeito, que é um trabalho ético do artista fazer isso, né? É um trabalho ético e estético. Quando ele faz isso, quando chega nesse sujeito, bate no lugar que é de infância do sujeito que está diante dessa obra. Ou seja, a literatura de infância, a literatura, né? Ou seja, a expressão linguística de infância é de infância para outra infância. Então, é muito diferente a gente pensar nesse genitivo da infância dentro desse conceito que o Agamben desenvolve, que a Zezé, a professora Maria José, vai aprofundando sobre literatura da infância. E aí, quando a gente pega, por exemplo, um trabalho da Luara Almeida, né, que está por aqui, que ela acabou de defender o mestrado dela falando sobre as cores e a potência das cores nas construções narrativas. O que é identificar uma cor, senão a gente identificar uma diferença? Né? Porque quando a gente nasce, a gente é movimento, visão e som. Né? Porque a gente vê tudo em meio turvo até os 6 meses de idade. Porque os nossos olhos vão se endireitando mais ou menos aos 6 meses. Mas a gente é som, que a gente já está acostumado dentro da barriga com som, e movimento, e agora com a visão. E aí, o que é identificar uma cor, se não identificar uma diferença? Algo que difere de um outro. Que espaço é esse que a gente não sabe dar nome, senão uma expressão visual? Cor. Né? Um elemento da construção da linguagem visual que é cor. Né? A Laura está dizendo, eu estou aqui. Eu sei, Lu. Mas pensa assim, quando a gente fala de infância. Se a gente pensa no de infância e a gente pensa na cor. Né? Quando a gente pensa num livro... Deixa eu pegar isso aqui, né? Se fosse um monte, Ju, desculpa, depois eu vou te passar a lista. Quando a gente pensa num livro desse, olha, amarelo contra amarelo. Não. A gente já tem aqui um livro que ele é inteiramente amarelo e algo que difere dele é o quê? É o preto da escrita verbal e o branco da escrita visual. E aí a gente vê esse amarelo e ele vai se expandindo na nossa frente, por exemplo. Essa guarda, que ganha uma orelha, que vai se desdobrando e o nanão tá lá contra você avançar, porque ele realmente ele é negativo. Ele não quer que você responda a ele sim. Ele é não, ele é aquele que quer contradizer. Ele é do contra. E é nanão o nome dele. Nanão. Né? Aí a gente pensa, nanão. O que é esse nanão, senão também a expressão do não tentado? Não. Não. Sai o não sai. Mas antes do não sair, tem a tentativa do não. Então, numa capa de livro, a gente viveu o que é essa literatura de infância em vários aspectos. A gente tem uma forma visual que não quer dizer nada. A gente sabe que tem um direcionamento. Mas o que é esse direcionamento? E o que é esse amarelo? Por que esse amarelo? Então, a gente está falando disso, tipo, quando a gente pensa no da infância, inclusive em campos linguísticos que não seja o verbal, a gente está nesse lugar de poder ser e poder ser não. E isso é o da infância. Que quando a gente pensa que o infantil, que tem aquela visão de reduzir para um leitor que tem X idade, de 0 a 7 anos de idade, 7 a 8 anos de idade, a infanto-juvenil, de 8 a 11 anos, enfim. E o que é que isso diz sobre esse sujeito e sobre quem produz? Isso é uma visão muito mercadológica, essa não é uma visão artística. Não é uma visão que coloca em primeiro plano a linguagem. É uma visão que coloca em primeiro plano o direcionamento formativo, que é contra a linguagem. Porque o direcionamento formativo é a gente viver no discurso, não na língua. Entrando no discurso. Né? A experiência de linguagem. Estar na língua, mas estar no discurso. Quando a gente é formado, a gente está sendo inteiramente colocado no discurso.
Ju, se eu estiver falando um monte de coisa, se você quiser comentar alguma coisa, você me diga. Eu e todo mundo aqui, né? Se eu for listar o nome de todo mundo, tá assim. Ai, meu Deus, como ele é maravilhoso. Mas assim, Ai, continua. para você fez sentido essa composição, porque o de infância eu vai para vários lugares assim. Eu trouxe os livros aqui para exemplificar, mas é porque é muito corpo entender isso. Porque quando, por exemplo, se você diz que existe um movimento assim, de botar a mão assim, e você está dentro de um contexto brasileiro, e você sabe que isso é um movimento ligado a um tipo de pessoas profissionais que trabalham com armas, enfim, você entende que isso aqui pode ser isso. Mas se você estiver em outro lugar do mundo, e esse movimento corporal vir à frente, você não vai saber se a pessoa está simplesmente mexendo no cabelo, se ela está querendo expressar alguma coisa, se ela está querendo chamar atenção para isso, né? Então a gente está falando de expressão corporal. Eu falei já da cor, já falei do verbal. Quando a gente está falando de som, né? Quando a gente pensa assim, tem aquelas músicas clássicas que a gente conhece, Furelise, Beethoven. O que é aquela sonoridade? Se não, você tentar acompanhar um batimento cardíaco, você desacelerar e você não prestar atenção ao som, você se acalma e você entra no ritmo da música. Você foi impactado por uma materialidade sonora. E quando você é impactado por essa materialidade sonora que quer te levar aonde Beethoven queria te levar, aí você está se permitindo. Você está nesse lugar entre língua e discurso. Você está nesse lugar de poder ser não. E aí você vai tentar explicar. Você não consegue. Quando você não consegue, você está na experiência de linguagem. Quando você começa a falar, aí eu senti isso, você está no discurso. Você está se utilizando da língua, que é o seu instrumento, para discursar e colocar símbolos no mundo na sua comunicação. Mas não foi só isso que você sentiu. Você sentiu várias outras coisas. Você falou, nossa, meu coração está palpitando até agora. E aí, como você vai dizer isso para a pessoa se a pessoa não está sentindo? É uma tentativa de explicar. A tentativa de explicar, você está discursando. Mas você está utilizando da língua. E aí você utiliza os elementos, né? Tipo, ai, o meu coração. Aí a música fez assim, palpitou. Meu coração tá palpitando. Eu tô palpitando. Mas a música que fez isso comigo, e eu me permiti, claro, né? Porque é isso, tipo, é você estar no lugar do de infância. Ou seja, nesse lugar que é mudo, mudo, mas não é silêncio. Ele é mudo no sentido de ebulição, de potencialidade de poder ser, de poder significar. Então, quando a gente fala de literatura de infância, é tudo isso. E aí, assim, é sempre importante, eu gosto de marcar, é um trabalho ético e estético de um artista com outro sujeito. Então, é de uma infância para uma outra infância. Significa que quando há esse trabalho de uma infância para outra infância, acaba a ideia de para a criança, acaba a ideia de para aquele leitor pequeno, para o jovem leitor, é para a infância do outro, que pode ser uma pessoa de 80 anos, que pode ser uma pessoa de 50 anos, que pode ser um mediador, que pode ser um pai, que pode estar entrando em contato com isso, que às vezes vai ficar tão tocado com isso que não vai saber continuar com aquilo, mas vai saber que foi marcado por aquilo, né? Então, quando a gente fala de livro de infância, a gente pode até estar falando de um formato códice tradicional. Mas quando a gente está falando de infância de linguagem, experiência de linguagem, é sempre a possibilidade de ser. Então, assim, o códice é uma forma do livro. Assim como a gente tem livros digitais, aplicativos literários, assim como a gente está tendo agora uma volta dos audiolivros, né, que é basicamente uma radionovela, então a gente está vendo toda essa possibilidade de que seria esse livro de infância que ganha esses novos corpos como forma de chegar de maneiras distintas às percepções, ou seja, às leituras dos sujeitos e atingir a infância deles. Claro, quando isso é feito artisticamente, com essa questão da ética do artista com o sujeito, né? Eu falei um monte de coisa e não mostrei nada. Eu queria mostrar esse livrinho aqui. Eu não vou saber nunca falar esses nomes diferentes, tá? É um livro da Amélie. Era uma vez uma casa. Olha o tamanho dele. Olha o tamanho dele perto da não.
ele não tem o título na capa. A gente já está vivendo aqui um lugar de tipo, que livro é esse? O que que vai ter aí dentro? Significa então que a gente está começando a perceber o que existe um fora e um dentro. Olha o que é, mais uma vez, a manifestação de língua e discurso. O discurso é uma caixa que dentro dele guarda aquilo que a língua instrumentalizou. Ou seja, quando eu falo amor, eu estou dentro de uma palavra na língua portuguesa, que vem do francês, que vem do latim, uma sensação que a gente não sabe nomear de outra maneira senão dessa que foi a mais próxima possível. Aí eu vou pro coreano. Sarang. Olha que diferente. Não tem nada a ver com amor, é sarang. Sabe? E aí a gente pensa, é realmente uma caixa. Ela é um símbolo. E ela pode ser e pode não ser o amor. E qual é o amor? A depender de quem sente o amor quando está em contato com ela. Então a gente está falando de um livro que não tem o título na capa. Mas ele está aqui na lombada. Então a gente já está fazendo o que com esse livro? Se movimentando, né? E a gente fala assim, é saltátil? Não, não é saltátil. Porque o olhar está falando assim, move isso daí, gente, para ver se tu chega em algum lugar, né? Então a gente está se desconstruindo da nossa relação, essa relação de leitor com o livro. De segurá-lo bem bonitinho, bem ereto, com a luz perfeita. A gente está fazendo aquela leitura assim, quase machadiana, né? Se a gente for falar assim. Olha, falando do Machado, gente, quem é estudante de Machado, eu sei muito bem o que é que o Machado de Assis fez, tá? Eu não estou falando que ele é reducionista. Mas, enfim, por exemplo, esse livro aqui da Alice, né, que é um facsímile do original do Lewis Carroll. Ou seja, que foi antes da versão impressa. Ou seja, que ele mesmo que ilustrou. O próprio Lewis Carroll ilustrou. Ele escreveu à mão. A gente vai entrar em contato com esse texto verbal de uma maneira muito visual. Porque ele está manuscrito. Ele está desenhado. Está em português, gente, tá? Isso aqui está em português. É porque eu acho que está invertido, né? Uhum. Aí a gente começa assim. Alice já estava mesmo cansada de ficar sentada com sua irmã na margem do rio, sem ter o que fazer. Olha a cara da Alice. Entediadíssima, parada, com quem? Uma leitora tradicional padrão lendo o livro. Essa leitora irmã dela não está na infância. Ela está no discurso. Ela está em outro lugar. E nesse outro lugar está distante do sentir. Não que ela não vá sentir coisas dentro do discurso. Mas quando a gente pensa que, voltando ao Benjamin, que ele criticava a historicidade. O que é a historicidade, senão a gente pensar a linearidade das coisas? Tudo tem que ter um começo, meio e fim. Ou seja, e tudo continua. Tudo tem um tempo cronológico. O que é um tempo de ler uma capa desse livro, senão a gente esquecer a linearidade, porque a gente está começando a girar o livro em mãos, buscando uma entrada. Essa buscar a entrada, a gente perdeu o tempo cronológico. A gente está numa duração de percepção, uma duração de leitura. Nessa duração de leitura, eu, leitor, estou percebendo, lendo aquilo que esse escritor, esse artista, ele manufaturou para mim, para que eu perceba desse jeito. Então eu já estou com outra relação, eu estou em outro tempo e eu não consigo dizer o que é isso. Eu só estou percebendo que, tipo, por onde eu entro? Por onde eu entro? Eu vou entrar como? E aí esse livro em específico, não vou ler todo, tá, gente? Da Amélie, tá? Diz assim, era uma vez uma casa. Aí é aquela separação clássica de livro ilustrado, né? Uma página com texto, outra página com ilustração, fazendo a complementaridade. Na casa havia uma mesa, e sobre a mesa uma tigela. Aí a narrativa cumulativa, né? A cara da narrativa tradicional oral. Na tigela havia um peixe. Veja quantas coisas estão entrando na nossa percepção por aquilo que o texto verbal evoca, né? E aquilo que o texto visual vai sugerindo que seria isso. Só que a gente está sempre entrando, e a gente está entrando onde? No livro. E a cada dupla a gente está entrando numa camada nova. E se a gente vai tentar refazer o percurso de onde a gente começou, a gente vai falar, olha, porque no começo tinha isso, 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 e você está no discurso. E tinha isso, 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 e tinha isso, isso, isso. E tipo,
O ler mesmo é o momento que você está na infância da linguagem. É o momento que você está falando assim, eu estou entrando, eu estou entrando, eu estou entrando. E olha o que é que tem na capa, se não um livro no bolso. E é um livrinho. Então, isso é um livro de infância. Isso é um livro de infância. Todas essas potencialidades sonoras, visuais, verbais, escultóricas, né, que é essa questão toda que tem do livro objeto, que é mais para livro brinquedo. Eu trouxe uns livros aqui, Ju, mas assim, eu acho que já dei um pano aqui para a gente trocar. Se você quiser falar um pouco mais, ou fazer pergunta para mim sobre isso tudo que eu falei, Não, por eu acho, favor. Luiz, assim, que você lindamente, como sempre, pontuou, né? Os conduz pela mão em toda essa questão da construção do conceito. Mas eu acho que é algo que é importante, né? Não, a gente sabe que vai ficar gravado, quer dizer, vamos rezar para que fique gravado e que outras pessoas vão assistir, né? E muitas vezes não se assiste, não se vê tudo, se vê só um trechinho e fala assim, opa, então agora é o seguinte, eu não posso mais falar literatura infantil, né? E quando a Lúcia Pimentel ainda dava aula, ela ficava muito brava quando alguém usava a expressão literatura infantil, né? Lá nos inícios de 2000. Ela dizia, o adjetivo ele vai potencializar ainda uma visão que se tem muito pejorativa desse tipo de literatura. Então vamos pensar na literatura para criança. E aí a gente tem o mercado que acentua isso, você foi colocando. E aí vem as variações, né? Endereçada, direcionada, para as infâncias e tal. Mais do que entender o conceito, né, que, como você coloca, traz para a gente uma noção de uma literatura diferente, é também o que isso afeta o professor e afeta Uhum, a ação de leitura, afeta outros campos. Porque se eu compreendo, se o conceito, né, de literatura de infância compreende toda essa relação com o livro, então a primeira coisa que eu não posso fazer é falar, não, então coloco lá no meu currículo, né, escolar, neste mês vamos trabalhar o livro fulano de tal, uma referência em literatura de infância. E aí o professor faz o quê? Menino fica quietinho, sentado, pega o livro aí. Então, tudo isso impacta as nossas relações. Então, não é só uma escolha de uma expressão. É uma escolha, não, uma escolha, é um posicionamento que você tem em relação àquilo, né? E o que é muito importante a gente pensar, então, na própria curadoria. Porque a gente sabe que muita coisa vira moda, né? Então, é um conceito que está muito potente, porque ele traz um panorama da literatura, em especial contemporânea, e um olhar para as grandes produções que nós tínhamos, né? Como você disse, a, a Paulo vem já há um tempo, né? Falando dessa construção. E aí a gente nem precisa ir para esse caminho, mas assim, o que você acha que afeta quando eu passo a olhar para um livro e falar assim, opa, isso aqui é literatura de infância. O que isso afeta quanto à curadoria, quanto à mediação, ao conceito de leitura, quanto isso impacta outras coisas, mais do que simplesmente, ó, mudou o nome. É muito sim. como Uhum, ficou. Comenta um pouco isso pra gente. tá. É, bom, eu tenho uma visão muito ampla sobre, não aprofundada, mas ampla, sobre essas frentes todas que envolvem a mediação, que envolvem o acesso a esse livro, o contato com esse livro, né, mediado. Quando a gente pensa que, por exemplo, um livro desse ele é um mediador por si, né? Ele já é um mediador. Ele já traz nele toda essa possibilidade de despertar as percepções, ou seja, as leituras. E a gente coloca isso à disposição. Existem sim as decisões editoriais de quem decidiu colocar esse livro no mundo. Existem as edições autorais de quem decidiu criar isso. Mas isso tudo foi movido por alguma coisa, um desejo de expressar. Olha o que a gente está falando, voltando para a comunicação. Né? A gente está voltando para a essência da coisa.
E quando a gente vê um contexto nosso, muito particular, nosso, brasileiro, sobre como a gente forma, quem forma, né? A gente tem sempre dentro de um currículo, né, a BNCC, todos os negocinhos, os penduricalhos que se criam, muita gente boa por trás e bem intencionada, e estudada e experiente por trás, querendo fazer o melhor possível, mas tem o que em cima disso tudo? O capitalismo. Mas eu não vou aprofundar nisso. Tem o capitalismo que quer formar o quê? Operários, que quer formar o quê? Trabalhadores, não sujeitos sensíveis, não sujeitos que sentem. Eles precisam executar tarefas. E aí, está na mão, às vezes, não digo que 100%, porque não mas está muito na mão desses professores. Então, eles têm um trabalho do caramba para tipo, salvar um sujeito de não ser simplesmente um operário, de não ser simplesmente um executador de tarefas, né? Mas ele também ser um sujeito que vai sentir a ponto de ele mesmo querer criar, que é uma coisa que a gente é reprimido ao longo da escola inteira, criar, né? E assim, eu sei que existem escolas específicas que trabalham com outras metodologias para gerar esses sujeitos que criam, mas a gente sabe que isso não é o comum. Isso não é o comum. Isso sempre, quando a gente fala que existem esses casos, é sempre as exceções. Nunca é aquilo que é o geral, não é aquilo que está em todo lugar, que deveria estar em todo lugar. Porque o que é, senão, quando eu vou aqui só entrar numa reflexão aqui, o que é uma criança, sei lá, brincar com areia e construir um castelo com areia e água, se não ela, nessa relação corporal com a terra, ela está ali criando algo que ela imagina que seja, porque nunca vai ficar um castelo bonito. Se a gente pega só areia e água, sempre só vai ficar criando para cima, né? Mas da nossa imaginação, no processo de criar, a gente está criando um castelo. Então, assim, isso é uma liberdade que ela é tirada em vários aspectos. Primeiro, por pessoas que têm acesso à praia, por pessoas que têm acesso à areia, enfim. Hoje em dia as crianças não têm nem acesso à areia, né? As crianças são privadas até da areia. E aí, assim, esses professores, que são essas pessoas que estão na trincheira, né? Como a gente fala, que são as pessoas que estão na frente de guerra, para não deixar esse lado discursivo imperar 100%, né? Eles têm uma formação que, infelizmente, é muito limitada. Por questões mesmo de tipo, você tem que se formar e começar a trabalhar. Né? Então tem que ser muito rápido, e você tem que aprender a executar, e você tem que ensinar que cada aula você tem que ter uma resposta daquele aluno, porque ele tem que produzir essa resposta, porque senão a formação dele vai estar deficitária, senão ele não vai estar cumprindo com o currículo da escola, o pai vai perguntar, meu filho ainda não sabe falar pato, ele é uma criança, ele ainda vai aprender a falar pato direito. Mas, tipo, tem todo esse processo que é de casa, que é na escola, que é na cultura, né? Então, eu penso que atentar para isso, que não é só uma mudança de conceito, né, de nome, de nomenclatura, mas perceber que isso é fora do mercadológico. Porque é o que impera, né? Para a infância, direcionado à infância, direcionado para crianças, enfim. Isso tudo mercadológico, porque, ou seja, tem um uso. No uso, a gente limita, inclusive, a literatura. Que é o que eu vejo muito acontecer, por exemplo, com o que eu entendo por livro-brinquedo. Ele é brincado, não sei se ele vai voltar a ser brincado depois. Porque ele executou o seu uso, né? O seu uso foi colocado em prática e pronto. Ele não gerou uma recombinação, que eu falei do Lego, de você ir reconstruindo, sabe? Então, assim, quando tem essa visão mercadológica de uso daquilo, a gente vai usar aquilo, a gente não vai viver aquilo, a gente não vai experienciar aquilo. Quando a gente fala de experienciar, a gente está falando sobre voltar a esse lugar da mudez, do silêncio, né? E o que é isso se não sentir? Porque quando eu vejo, por exemplo, as expedições de escolas em museus, existem pessoas profissionais maravilhosas nos museus, as professoras maravilhosas preparadas, mas há uma relação já de adultecer essa infância, ou seja, discursivamente ela só vai olhar bonito. O que é que tem na legenda? Ela não vai querer saber o que é que aquela tela quer dizer para ela.
O que é que ela vai sentir? Se ela vai sentir medo, se ela vai sentir frio, se ela vai sentir um monte de coisa, se vai despertar novas memórias nela, né? Dizendo basicamente assim, a infância é esse lugar onde tudo acontece, onde a gente vive de verdade, e logo depois o que a gente vive quando a gente entra nesse processo formativo de se afastar da experiência, a gente só vive de memória. A gente vive sempre de voltar, eu vivi isso. Mas a gente só vive de lembrar. Então é uma questão mais sentimental do que de sentir. É diferente, sentir e sentimento. E aí, quando voltando para a escola, se a gente pensa nesse lugar que as pessoas que têm essa formação, que direcionada para essa formação mais de cumprir metas, né, de responder a coisas, de usar o livro para dizer isso, isso e isso, e responder à prova do vestibular aos 17 anos, e ficar com ódio dos clássicos, né, de Clarice Lispector, de ficar com ódio de Guimarães Rosa, porque não entendeu Guimarães Rosa. O que é ler Guimarães Rosa, se não ficar o tempo inteiro falando que palavra é essa? Ou seja, na infância da linguagem. A gente lê um Sagarana e a gente fala, que palavra é essa? Mas essa menina é a menina do começo da história? Ou essa menina sou eu que estou aqui perdida nessas palavras? Nessas sonoridades, que Guimarães Rosa a gente tem que ler em voz alta, até. Não pode ler assim em silêncio, leitura em silêncio contemplativa. A gente tem que ler falando Guimarães Rosa. Então, assim, ainda tem isso de tipo, quanto a gente perde de sentir para entrar no sentido. Eu penso que mudar essa visão e entender isso, não vou dizer que é utópico, Ju. Eu acho que isso é uma possibilidade real, porque todos nós temos. E as professoras, os professores, e os mediadores de leitura e os pais querem isso. Tanto que quando eles têm acesso a esses livros, eles ficam, gente, eu tô encantada por esse livro, mas esse livro é pro meu filho! Eu não posso reler, eu não vou reler. Por que não? O livro é para a infância. Tocou a sua. Se permita isso. E muitas vezes os professores, mediadores e pais não se permitem isso, exatamente porque eles têm que fazer um uso desse livro com esse leitor em formação, né? Com esse sujeito de linguagem em formação. Eu espero ter falado um pouco do que você pediu para falar. Falou lindamente. Eu só quero agora um curso, né? Então, você vai pensando aí pós-defesa, um curso em que vai nos auxiliar, enquanto professores, a pensar numa educação sensível para o sentido. Então, como promover isso em sala de aula? Pensa em todo chamar de sistematização, essa metodologia que nos ensina, né, a trabalhar isso. E aí eu vou ler alguns recadinhos Tá. e trazer uma outra provocação, tá? Então, vou voltar aqui um pouquinho. Muita gente falando que é lindo, maravilhoso. E aí, o IG Infanto faz a seguinte pergunta. Para a criança, brincar com o objeto livro funciona para que ela sinta o conteúdo literário? Qual é a sua opinião sobre isso? Sim, sim, né? Eu vou então fazer o seguinte, já que a gente falou brincar com objeto livre. Essa lindeza recém-lançada, né? Ah, Concerto de Piscina, do Renato Morricone. É um livro-imagem, ou seja, construído em narrativa pictórica. Ele tem, Ju, esse formato já diferente. O Morricone adora um livro grande, né? Só comentando. Ele já tem esse formato diferente, só que assim, mais especial ainda é o toque desse livro. Eu falei para ele, eu não sei como guardar teu livro, Renato. Eu não sei como guardar, porque ele vai amassar. Porque ele é feito com papel que se usa em partitura de música. Então a gente está com o livro, mas a gente tem uma partitura em mãos. É muito fininha a página. Olha a capa, a gente pode amassar qualquer. Muito fácil a capa. Olha que já está amassada atrás. Então, assim, essa materialidade física está fazendo eu olhar para esse livro com outros olhos, outras percepções. Então, brincar com isso como partitura de música num livro que não tem palavras, a gente está imitando ele. Esse rapazinho aqui, que é um músico. E quem está dando a continuidade à sinfonia sou eu, porque sou eu que estou virando as páginas. Eu sou músico no virar de página da partitura que eu tenho em mãos, que é um livro. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu não tenho esse livro ainda, né?
porque como eu assino alguns clubes de leitura, eu sempre fico esperando, vamos ver se chega pelo clube, senão eu compro. E aí, eu acompanhando o lançamento, tudo aí, alguém disse assim: olha, o livro é maravilhoso, só tem uma dica. A capa podia ser mais dura. E aí é muito legal, né? E algumas pessoas colocaram isso, o quanto a nossa percepção para o uso, né? Então, se eu penso na criança, a capa precisa ser um pouco mais dura, porque Mas fica mais. resistente, né? Mas o quanto essa resistência, ela também vai na contramão desse sentido, né? Ah, o perfil Alideris, não sei se pronuncia assim, gente, vocês me perdoem, porque eu sou É a uma Lívia Frederico. ali. Olha para você ver, né? A gente olha o perfil assim, a foto não dá para ver, a gente. Então a Aline ela faz o seguinte comentário, né? Ela disse que devia ser citado sempre uma fala sua. Quando a gente perde de sentir para entrar no sentido, né? Esse tem que ser um mantra para direcionar o nosso trabalho. Sempre vou falar como professor, porque esse eu acho que é o lugar que eu mais gosto de atuar. E aí temos vários comentários, e aí eu já parto para a pergunta. Por exemplo, a Lária disse: é muito triste ver que justamente a literatura é colocada tão de lado nas escolas. Aí, como ela diz, né, falando das exceções. Depois, também é dito, é lindo pensar que a escola pode ser um espaço de humanização, né? Já trazia o Antônio Cândido com o poder da literatura ali. Precisamos batalhar por isso, e também acho que a literatura e as artes em geral têm um papel central nesse processo. Depois, que sonho ver a escola como um lugar não somente voltado para o mercado de trabalho. Então, acho que toda essa primeira parte da nossa discussão é pensar que quando se, quando se fala de literatura de infância, está falando muito mais do que uma expressão. Nós estamos falando de um tipo de literatura que promove um tipo de expressão, né, artística, estética, e que promove, por sua vez, outras relações com o texto, outras relações de mediação, outras tudo. E aí, você que manda aqui, você sabe, né? Você faz o que quiser. Mas assim, se você quiser ir por esse caminho, eu queria fazer uma perguntinha do tipo: o que é livro? Mas você faz o que Tá, quiser, tá? Você tá quer bom. agora, depois, não quer? A Manda. gente passou quanto tempo que eu não tô. Eu tenho sem noção de hora. Agora são exatamente 8 horas. Para mim, tinha passado uns 20 minutos só. Eu também achei que passou 20 minutos. Então, eu trouxe um mundaréu de livro para mostrar, eu vou acabar não mostrando. É, Eu vou usar esse livro aqui de exemplo para tentar começar uma resposta. Você viu que eu não dou respostas rápidas? Eu podia ser mais sintético na hora das minhas respostas, Ainda bem mas, que é aula. mas é importante, às vezes, a gente ser muito objetivo em algumas situações, né? De tipo, isso realmente funciona para isso. Bom, eu trago esse livro aqui, o livro Sem Figuras, B.J. Novak. Eu amo assistir os vídeos do YouTube dele lendo esse livro em inglês. Amo. Ele é um humorista, ele é um roteirista, ele é um ator ótimo. E assim, quando ele faz a mediação, gente, é incrível. São lugares lotados de crianças. E tipo, só ele que tá com o livro. A gente tá começando a falar o que é livro. Só ele tá com o livro em mãos. As crianças estão só olhando para ele. E o que acontece durante essa leitura? Vou tentar aqui fazer com vocês rapidinho, nesse espaço pequeno que a gente tem aqui olha, até a espacialidade do meu corpo poder me adaptar a isso. Esse livro não tem figuras. Você pode até achar que um livro sem figuras não vai ter graça nenhuma. Não tem figura mesmo? O que é isso aqui? Não é uma mancha no meio do branco? Enfim. Talvez pareça meio chato, meio sério. Só que vocês viram que minha voz mudou quando eu falei chato e sério? Aqui, ó. A tipografia muda. Ela pede de mim, quando eu leio isso em voz alta,
Porque é um livro sem figuras, então eu vou só ler em silêncio? Um livro desse tamanho? Então eu faço de quê? Eu tenho que mudar a minha entonação. Nesse mudar a minha entonação, eu estou voltando pro put, put, put. Então, o que é chato para mim? Eu expresso um chato ou muito sério. Eu estou performando o spin, o jogo, o brincar com isso que é linguagem verbal, certo? No livro sem figuras. Ele é sem figuras. Continuando. Só que os livros funcionam assim. A pessoa que está lendo é obrigada a dizer tudinho que está escrito no livro. Isso é um acordo, tem uma lei aqui dita, né? Ele está dizendo que é uma lei. Eu tenho que fazer desse jeito. Os livros são assim. Seja lá o que for. Esse é o combinado, essa é a regra, está escrito. Regra, é a regra. Ou seja, mesmo se a palavra for borongo tongo. Espera aí, como é? Essa palavra nem existe. Wengarengans. Mas como assim? Entra aqui um outro narrador surpreso. Ele entra porque o que aconteceu? A expressão visual das palavras sonoras veio com uma cor diferente, veio com uma tipografia diferente e veio já fazendo ritmo de leitura. Ao put, put, put. Só mais uma. Eu sou um tamanduá que aprendeu a ler sozinho. Ei, eu não sou um tamanduá. Eu mudei minha entonação porque a tipografia mudou. E agora eu vou ler esse livro com a minha bocona de tamanduá e a minha voz de tamanduá. Não é verdade, eu não sou um tamanduá. Eu não vou continuar. Mas aqui a gente já viu. É um livro sem figuras. Ai, é maravilhoso. Mas sem figuras? Quais figuras? O que é, se não eu, quando estou performando vocalmente, oralmente, criar uma figura? Eu estou criando um tamanduá. Eu estou criando um narrador surpreso e falando, ei, o que é isso? Aquele que falou, o livro tem que ser assim, tem que ler desse jeito. É um livro que tem dizendo aqui, ó, sem figuras, tá escrito sem, né? Ou seja, não tem. Só que tem. Tá na tipografia, tá no espaço branco da página, que pede de mim um preenchimento desse espaço. Ou seja, para que quando eu veja que tem uma mudança na tipografia, eu entone mais grave, mais tremendo, mais fininho, mais em silêncio, ou mais assim, peraí, o que é isso? Então, a gente está colocando as figuras no livro, que é sem figuras. É um livro, é o, né? Tem até aqui, né? O artigo definido, o livro. Ou seja, é o livro, é esse livro, não é um livro, é o livro. E aí, o que é livro? Eu gosto de pensar livro como todas essas composições que a gente está falando aqui. Eu gosto de pensar livro como isso daqui, é uma partitura. Eu gosto de pensar livro como isso aqui, que é um caderno de anotação do Lewis Carroll, que ele escreveu a primeira versão da Alice e entregou para ela, escrito à mão e desenhada por ele. Ah, Eu Luiz, gosto. pergunta. Quando você apresentou esse livro, acho que 2 ou 3 pessoas, além de muita gente, ai, não conheço, ai, que lindo. Como adquirir essa belezura do Do, Alice? do, o Alice? É, Esse? Amazon. mas qual editora? Como que é? É que chama Aventuras de Alice no Subterrâneo, né? Que é o título original antes de se tornar a versão publicada, que é As Aventuras de Alice no País das Maravilhas. Aqui chama Aventuras de Alice no Subterrâneo, da editora Scipione. Ah, tá. O pessoal tá perguntando o título. Ó, a capa de couro, que nem um caderno Moleskine do Lewis Carroll entregue para Alice Liddell. Daí quando terminar a live, todo mundo correndo para a Amazon. Tomara que tenha, né? Tomara que tenha para todo mundo. É verdade. Aí, eu te interrompi, tu ia fazer mais algum comentário? Só isso mesmo. Todo mundo queria e eu também queria. Pronto.
Aí, por exemplo, eu acabei de mostrar uns livros que são códice, né? Que é o tradicional, que tem a lombada de encadernação, o virar de páginas, começo, meio e fim. Gente, todo livro tem uma linearidade, tá? Tem o começo, meio, fim. Isso é a linearidade do livro. O que é a linearidade do livro? Não é a historicidade transformada em um material que dá noção de tempo para mim, né? Historicidade é, como eu falei, linearidade. Então, aquilo que eu entendo como ações umas atrás das outras, a gente pensa o romance tradicional, ações umas atrás das outras, mas acontece tanta coisa entre uma ação e outra, literatura. Ou então, quando a gente vê, sei lá, um tríptico num museu, a gente vai olhar um quadro, aí vê o outro e vê o outro. Qual é a composição disso? Quem começou? A gente não consegue dizer quem começou. A gente perde o tempo porque a gente entra no plano circular. Esse plano circular é o plano da literatura. Esse plano circular é o plano do circular na linearidade. Porque está dentro de um objeto, eu estou falando de códice. Dentro de um códice, a gente tem ali um espaço de a gente esquecer o tempo cronológico e a gente entra no tempo durativo. Ou seja, aquilo que a gente esqueceu que passou 1 hora, mas que passou 20 minutos. A gente vive aqui, nesses espaços de comunicação virtual, uma percepção disso. De esquecer da cronologia e entrar no lugar durativo, que enquanto ele está sendo alimentado, a gente esquece que tem que dar continuidade a ele. A gente só percebe que tem que dar continuidade quando entra a mudez de novo. Veja que estar no discurso falando como eu estou falando para vocês, não quer dizer sempre estar no lugar de só símbolos, mas um lugar de despertar para voltar para o espaço de silêncio. Porque esse é o importante da arte literária, das artes plásticas, enfim, das artes do corpo. Quando a gente lê um romance, a gente lê a sequência de palavras formando uma frase e a gente fala, gente, o que foi isso que aconteceu? É a gente esquecer da linearidade das palavras e falar, o que essa personagem sentiu? Ou quando não tem personagem que é só narrador, o que esse narrador quer me dizer? Né? Tem isso. Aí eu trago aqui também esse livro, de Ter Dick, Coisas com Coisas, que eu digo que é um livro-imagem. Aqui é um livro tradicional, né, encadernado, códice. Daqui a pouco eu chego nos mais experimentais. A gente está aqui com ele, mas o que ela traz para a gente? O que ela, como artista plástica, trabalha, que é um monte de utensílios, né, quando a gente pensa os tools, né, os objetos de fazer algo, o que é a língua, se não um instrumento de falar, o que é a língua, se não um instrumento de expressar oralmente, verbalmente, escrito, né, por escrito. E aqui ela bota esse monte de parafernália que tá bem organizado, mas é um monte de parafernália de fazer coisas. A gente já fica, ai, me dá que eu quero. É o que ela faz com a gente. Ela começa, era uma vez. Nessa página dupla. Tá escrito, era uma vez. O que é o conto de fada, se não começar com era uma vez? O que é o conto de fada, se não contar histórias do humano para um outro humano, nas situações de acolhimento, de fogueira, de cama, de mesa, de círculo, de juntamento humano, né? O contar isso oralmente e fazer com que aqueles que estão te ouvindo esqueçam a cronologia. Então, a Edith Dick coloca o era uma vez, que é o vocativo dos contos. E aí ela mostra pra gente esse monte de coisa que não faz sentido nenhum. Porque não precisa fazer sentido, a gente está na infância da linguagem. A gente não precisa desse sentido. A gente vai construir os sentidos com esses elementos. E aí a gente vai entrando nesse lugar desse livro de composição visual desperto pela tridimensionalidade desses objetos. Veja que o tridimensional desses objetos, olha o papel enrugado, o pino, a régua, uma caneta, uma folha, que criam profundidades, nos dão uma ideia de toque, de eu querer tocar isso, de eu querer fazer o que é a continuação do era uma vez, vírgula. A gente quer continuar. Está escrito visualmente para a gente aqui o que é que vai continuar. Isso é um livro. Eu dou continuando. Mas também o que é livro também?
Eu trago aqui, eu sempre gosto de usar porque eu amo. Dani, eu não sei se você ainda tá aí. Daniela Galante. Não sei se vocês conhecem esse livro. Chama A Bailarina que Só Queria Desenhar. Ele é um livro sanfonado. E aí a gente procura, né? Entrada na capa dele. Gente, olha o tamanho desse livro na minha mão. Certo? Eu sei que minha mão é grande, mas é o tamanho desse livro. Não tem nada escrito aqui, no que seria tradicionalmente a capa do códice. A gente mexe, não encontra nada na lombada. Desespero, né? Porque fica aí, o meu menos tinha na lombada, né? Desespero. Aí a gente chega na contracapa e tá escrito. Abre aspas, a bailarina que só queria desenhar. Ela só queria desenhar. Ela tem um desejo. No título a gente tem uma personagem, a gente tem um desejo, e aí o livro inteiro é a execução desse desejo, do sentir. A gente começa, vê aqui o riscado do papel, delícia, e é um azul, o azul tá desde a capa. Ela faz uma pirueta e ela continua, só que onde ela continua não é o esperado pra gente. Porque a gente começa a desdobrar o livro num sentido diferente de como a gente dá continuidade. Ele esquece a linearidade e ele ganha apenas o espaço. A gente tem só espaço. Acabou-se a duração de 1, 2, 3, 4, 5. A gente só tem um 1. E os ritmos que são dados pela sinuosidade do traçado, pelos volumes dessa bailarina, e a gente percebe que ela é um lápis de cor. E ela só queria desenhar. E a gente ressignifica o título. E a gente tem uma tira na nossa frente, ó. Isso é um livro? Isso é um livro também. Continuando. Gente, eu acho esse livro lindo. Eu não sei se é fácil de acessar. Mas, enfim. Eu sei que ele deve estar esgotado sendo reimpresso. Eu amo esse livro. Esse livro que chama Das Árvores que Caminham Quando Nelas Me Aninho, que é do João Protetti, um poeta e artista gráfico, escultórico, enfim, de Campinas, e da Dani Galante, que também estava no livro anterior. Olha o que eu estou fazendo para ter que ler o título. Eu boto o livro assim, ó. Ele é um livro vertical, eu tenho que virar para poder ler. E a letra é cursiva. Tem uma delicadeza nessa letra cursiva que quando eu vou ler eu não posso entonar demais o das árvores que caminham, não é? Das árvores que caminham quando nelas me aninham. E aí a gente tem um tronco em mãos. O papel da capa tá lembrando o toque, visualmente falando, de um tronco de árvore. Então a gente já está com um objeto, lembrando que o papel vem da árvore. A gente está aqui com um objeto que é uma árvore já em ponto fechado. E a gente já fez assim para ler. A gente busca, busca, busca e abre. E ele tem um som, eu adoro o som desse livro. Não sei se vocês vão conseguir ouvir. Conseguem? Isso aqui sou eu querendo que esse livro esteja aberto para que eu leia. Ou seja, eu estou, segundo George Agamben, profanando o livro. George Agamben, quando ele fala de profanações, ele está falando daquilo que é a gente contra aquilo que é regra. Olha lá o livro da regra. É a lei, essa é a regra. A regra desse livro é ficar fechado. A encadernação dele, ela demanda essa força do meu corpo para poder o livro ficar aberto. Pela encadernação. Isso foi pensado. A designer gráfica desse livro, Débora Barbieri, beijos. Foi pensado. A Dani não tá, não, mas a Débora ainda tá. Enfim, eu acho que ela vai ver depois. Mas olha só o que a Dani Galante faz com o lápis de cor aqui, ó. Vocês veem essa textura que nada fecha? Nada fecha aqui, nada, nada, nada. Aqui é só riscado. Ou seja, tem uma pressão corporal, esse grafite, que se encerra sem ser exatamente se encerrar. Ele parece que vai sumindo no papel.
E aí a gente lê o texto do João. Eu vou fazer aqui só uma mediação rapidinha, gente. Olha, eu com poesia não sou a melhor pessoa, mas vamos aqui. A chuva cai feito música na árvore. A árvore cochila, fazendo de conta que não escuta. Mas com zelo guarda a música nas raízes, para depois exibi-la em folhas, flores, frutas. E o título do poema, Cumplicidade. E olha o que aqui tem nessa página dupla. Olha o que eu tenho que fazer para poder ler esse tronco. Eu tenho que profanar o livro para poder ver o tronco, porque senão ele fica se guardando, ó. Porque a encadernação ela pede para eu fechar. E veja que a cumplicidade entre um elemento da natureza e outro é a chuva, é a água e a árvore. Porque a árvore cochila, fazendo de conta que não escuta. Ela faz de conta que não escuta. Mas a gente vê apenas o tronco, tal qual o livro, e a gente vê a raiz dela, que é água. Por que eu estou chamando de água? Pelo azul. Mas o azul é só água? Olha a infância da linguagem. Será que o azul é só água? Ou será que o azul também é céu? E aí o que eu posso fazer com esse livro? Veja, é um livro. Encadernação tradicional, mas ele é vertical e ele permite que eu fique girando ele em mãos enquanto eu estou forçando. Eu adoro de novo. Eu estou forçando que ele esteja aberto diante de mim. Só para não dizer que não, mas porque sim, eu trago aqui essa maravilhosa que eu estudei no meu mestrado, que é a Ângela Lago, Minhas Assombrações. Eu não estudei esse livro, gente. Eu estudei o Cântico dos Cânticos, que é aquele puzzle, aquele quebra-cabeça que até hoje quebra a minha cabeça. Eu não conheço. Minhas Assombrações? Não. Pois eu vou mostrar um exemplo de página dele. Ângela Lago, ela era uma apaixonada pelo objeto livros desde 1970. E ela começa a escrever em 1980. Ela detestava os primeiros livros dela, eu tenho todos. Assim, as ilustrações eram meio toscas, mas tipo assim, quando a gente percebe que a Ângela Lago se desprendeu do que é ilustração figurativa e desenha a sensação, não o sentido, a gente encontra um livro assim, Casa Pequena, que tem essas ilustrações bem típicas da maioria dos livros mais populares da Ângela, né? E aí, ao mesmo tempo, a gente encontra esse absurdo de lindeza que é o Psiquê. Porque cada página do Psiquê é um labirinto de buscas. Olha como é que eu tenho que ler o Psiquê. Para eu poder ler o Psiquê, eu tenho que buscar o Psiquê. Porque ele está escrito nos 4 cantos de um livro que é horizontal. Mas eu vou voltar para Minhas Assombrações. Tudo isso é livro, gente. Minhas Assombrações. O que é o Minhas Assombrações, se não a Ângela revisitar esses elementos que a inspiravam, que são esses elementos mais medievais, né, das iluminuras, das épocas mais antigas, do século XVII, XVIII. E ela brinca com o livro desde os anos 80. Mas aí, nesse livro aqui em específico, deixa eu pegar a página que eu gosto de ler. O livro, eu gosto do livro inteiro, tá, gente? Não estou dizendo que é só uma página. Mas é porque é muito expressivo. Tá aqui. Vou ler essa página aqui para vocês e eu mostro com detalhes. Diz assim: para de se acalmar, isso ela tá falando com o leitor. A Ângela Lago adora falar com a gente. A gente que fica respondendo. Eu respondo. Eu sempre falo, não, amiga, agora não. Ou então, tipo assim, vai, continua que eu tô gostando. Eu me comunico com ela. Lembra, de infância para infância. Da infância dela para mim. Para te acalmar, abraço mais. Xiii, aconteceu, perdi o controle. E, quando perco o controle, perco totalmente. Você está sufocado. Tenta gritar. E eu tento te sossegar, abraçando ainda mais forte. E mais forte. Tá escrito no texto e tá abraçado no livro. Vocês conseguem ver que a página está se virando para me abraçar e tem um elemento figurativo, esquelético, me abraçando também? O narrador verbal, visual, livro, está fazendo assim comigo. Para me sossegar. Significa que eu entrei aqui com outro ritmo. E eu realmente entrei com outro ritmo. Eu já me meti numa página. Eu não fui do começo. Veja que quando a gente entra nesse lugar, aquilo que eu falei da música, que ela te desacelera e teu ritmo do coração entra em outro lugar,
pela vibração, que é a materialidade do som, né? É a vibração. Por isso a gente é mexido. E aí quando a gente fala de materialidades, que é a palavra da moda, as materialidades, eu sempre penso da gente ampliar a ideia de materialidades para além da materialidade tátil. Porque quando a gente lê esse livro sem figuras, é pura expressão de som do meu corpo. Eu pego a minha respiração e entono. Brongotongo. Ou a boca do tamanduá. Ou seja, eu estou materializando um som que está escrito visualmente. Então são materialidades no plural, né? E o livro, o livro da infância, ele é feito dessas materialidades. E ele é composto por materialidades distintas. Inclusive, quando a gente vai para o campo dos aplicativos literários, que é um outro campo fora do papel. Alguns tentam imitar o papel, mas os bons mesmos são aqueles que a gente vive a sensação de ir descobrindo, de ir clicando, de ir fazendo uma movimentação do meu corpo com um objeto que seja um tablet, um celular. Quando a gente tem que emitir um som ou falar algo para a história continuar, né? Que é o que você estuda, Ju, bem, que eu imagino que você sabe disso muito melhor do que eu, que são as interações, né, dos corpos que são despertas e precisam colocar em ação para que as coisas aconteçam. E aí o que é isso, senão também um livro de infância? O livro. E esse livro, na ampliação que a literatura de infância pede. Não é simplesmente o livro Codes. É o livro de infância. É esse objeto que está ali materializando essas múltiplas sensações que vão gerar sentimentos, mas que eles são sensações apenas. Quando a gente lê, a gente fala, é isso. Daqui a pouco, não é mais isso, é aquilo. Eu vou só mostrar mais alguns. Amo. Tenho aqui essa coisa maravilhosa, quase ninguém viu, da Aline Abreu, que esteve aqui. Beijo, Aline. Que esteve aqui também. Esse livro, gente, se a gente fosse pensar no enredo, a gente acaba no instante, né? O enredo é isso, esse girino faz isso, 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 pronto, acabou. Mas aí tem toda uma questão de composição desse livro que eu queria mostrar para vocês. Ai, gente, sei lá. O que é isso aqui senão uma tela de arte abstrata? Materializada numa página dupla de um livro que tem uma capa duríssima. Puríssima. É uma capa e é um livro muito grande, né? Ele é um livro muito grande também. Aqui a Ângela Lago. E aí ela tem esse trabalho de arte que é lindo da Aline, que é de fazer o riscado. Que, por exemplo, se a gente chega nessa página, o que é, se não, garranchar a sensação de árvore, garranchar a sensação de galhos, garranchar o vulto, o contraluz, aquilo que a gente vê enquanto forma sinuosa de uma árvore, é o que a gente percebeu, ou seja, aquilo que a gente leu do mundo. Isso é um trabalho ético e estético. Isso é um trabalho de um artista que, quando percebe o mundo e tenta materializá-lo da linguagem que for, nessa linguagem, quando chegar em mim, leitor, vai ativar essas minhas percepções. Como eu falei, né? A gente vive na infância, depois disso essa memória. A gente vai acessando essas memórias, a gente vive novas, a gente cria novas pelo livro. Né? Esse aqui é mais um exemplo. Deixa eu pegar aqui, que esse aqui é recente, eu gostei muito dele. Os Vizinhos. Gente, esse livro é uma delícia, porque aquilo que eu falei de... Eu tô saindo da câmera o tempo inteiro para mostrar o livro. Aquilo que eu falei de a gente esquecer da linearidade do tempo e entrar na circularidade dele, ou seja, a gente viver o limiar, que é outro conceito benjaminiano, tá? Aí aqui a gente não vai entrar nele tão aprofundadamente, mas enfim. Para viver esse limiar, ou seja, esse atravessar de tempo cronológico e entrar no tempo durativo, é o que essa garotinha faz a cada andar que ela sobe. Ela mora no último. E o livro chama Os Vizinhos. É um livro ilustrado. Eu vou ler só uma página aqui para vocês. Diz assim: a primeira porta é cheia de fechaduras. Olha como é que é a página dupla. Olha quanta fechadura. Tem uma câmera de segurança.
Tem quase como se fosse um guiso, né? Olha aqui. Tudo fechado. E aí, ela não faz ideia do que tem aqui dentro. Mas o que é que despertou nela o que vem na sequência, que é essa página imensa de coisas que diz assim. Esse é o apartamento dos ladrões. Ela que está nomeando. Esse é o apartamento dos ladrões. Eles amam tesouros e relíquias bem antigas. Olha a cara dos ladrões. Olha o que são as relíquias que tem dentro desse apartamento. Que ela não vê, ela imagina e fica materializado na ilustração pra gente. Ela não entrou. Estava fechada a 7 chaves, literalmente. A porta não deixa que ela entre. Mas ela foi despertada exatamente por isso. Esses elementos o quê? Mudanos. Esses elementos que a gente não presta atenção. Esses elementos que as crianças olham. Elas veem que tem o uso, mas elas veem, antes de tudo, formas. E veja que são portas. O que é a porta? O que é abrir um livro, se não abrir uma porta? E se dá de cara com a guarda cheia de portas. O livro, né, esse objeto, que é muito mais do que um códice. Esse objeto que se transforma nessa porta dos vizinhos. Porque quem abre a porta do vizinho que ela imagina sou eu quando eu viro a página. E quem faz isso? A minha curiosidade, o meu desejo de saber exatamente o que é que tem ali dentro, ou de saber o que é que tem no próximo andar. Porque o jogo desse livro, né, é ver na dupla, de dupla em dupla, existe um fora e um dentro. Aquilo que eu falei do primeiro livro que eu mostrei, né? Existe sempre um fora e um dentro. E esse livro é disso. E é um livro. Eu tô com um monte de livro aqui, Ju. Mostra pra gente. Então, tá, vou baixar mais um do Morricone, gente. Eu Vai, sou fã. vai igual Juliana Pádua. Mostra, só mostra. Não quer faltar tempo. Não, mostra, mostra. Deixa o povo doido. Ó, O Dia da Festa, do Morricone. Esse aqui é um clássico livro ilustrado que tem um contraponto, ou seja, aquilo que o texto verbal diz não é aquilo que o texto visual mostra. Então, é aquilo que quando entra numa única página, entra em conflito. Você fica, mas não é isso que está falando. Bom, primeiro, esse livro é imenso, de novo, né? O Morricone adora um livro grande. E esse livro tem já esses elementos de direcionamento do meu olhar. Porque quando a gente vê esse livro, gente, é quase impossível de ficar com ele simplesmente em mãos. Eu preciso colocá-lo numa superfície para poder ler. Porque ele é muito grande. E a gente tem aqui um quadro de artes plásticas, né? Antes de tudo, a gente tem um quadro de artes plásticas. Quando a gente tem um quadro de artes plásticas, a gente esquece que a gente tem um livro em mãos. A gente vai para outro lugar. A gente vive a plasticidade disso. A gente vive os elementos que ele colocou e a gente persegue essa personagem que estava lá na capa. E aí a gente lembra que nas bordas do livro, nas bordas do quadro em mãos, tem texto. Aí você vai ler. A data dessa visita, porém, não fora revelada. Sabia-se que ele chegaria de surpresa no reino escolhido e lá viveria para sempre. Aqui a gente está falando de um cara que vai chegar. Só que aí lá da capa, a gente tem esse cara, que é um cara possível. Mas que não é o cara do livro que o texto verbal está narrando. A gente vai descobrir isso no contraponto, nas diferenças. Só que existe aqui todo momento de a gente esquecer que a gente tem que virar a página, porque a gente está perdido em todas as informações visuais. Então a gente está aqui com algo que vai além do livro. O livro foi transformado aqui, no abrir esse portal, dessa porta, eu transformei ele numa galeria de arte. Eu estou aqui com a galeria de arte. Eu estou aqui com outra coisa. E falando em galeria de arte, tem esse livro aqui que as pessoas têm medo, não gostam de ler a ilustração dele. Ah, eu adoro esse livro. As pessoas falam que tem medo de lê-lo, né? Que é a Chapeuzinho Vermelho, ilustrada pela Susan Jansen. Finada Cossack, né? Saudade, Finada Cossack. Enfim, já na capa a gente tem o surrealismo desse livro. Olha só como é que é a capa. Vocês estão vendo que tem uma moldura aparecendo, que é uma janela. Só que a gente está com a moldura em mãos. O livro. A gente agora está transformando o livro em janela. Não mais porta. Mas tudo abre para um outro lugar.
E quando a gente vai seguindo, é uma história clássica dos irmãos Grimm, da Chapeuzinho, que não tem nada de diferente nos elementos do texto verbal. Mas quando a gente chega na ilustração, a gente tem isso aqui, ó. Que loucura que é ler. Como eles estão de frente, estão de lado? Deixa eu fazer isso com o livro. E essa Chapeuzinho, gente, ela tá o quê? Ela tá loucona? Ela acordou agora? Como é que eu leio a Chapeuzinho? Ela tá bem? Eu levei esse livro uma vez, acho que era pro nono ano, não recuo, oitavo ou nono ano, não me lembro. E eu sempre gostei de levar essa diversidade de livros, para um livro estruturado, né? Porque a gente trabalha mais com juvenil nos anos finais, eu sempre gostei, até no ensino médio. E eu levei, e eu tinha uma turma muito danada. E eles adoravam não só ver coisas onde não tem, quanto potencializar, muitas vezes, alguns elementos simbólicos que tinham. Eles faziam uma leitura tão erótica, mas assim, tão zoeira desse texto, que tem vários indícios Tem. Uhum. camadas, mas assim, você pega ali os meninos de, acho que nono ano, e faziam assim, tanta adolescência em cima do texto, que eu amo esse livro, porque eu acho que essa memória era muito gostosa, porque ele falava assim, professora, igual essa do pudim aí, né? O bolo, não sei o que. Ela falou assim, olha isso, o que isso representa? Olha a boca, não igual a louca lá do Jane Frank, né? Não é esse distorcimento, mas eles traziam a narrativa e o quanto podiam brincar com símbolos fálicos e com as perversões juvenis. Muito divertido e fora que o livro é muito legal. Você me trouxe uma memória muito quentinha. Olha só, de infância para infância. E aí, quando esse livro, você falou desse elemento, né? O que foi, se não a criação da história da Chapeuzinho, se não exatamente um alerta para sexo? Uhum. Aí as ilustrações despertaram nessas crianças de 15 anos, né? No ano 14 e 15, né? Então, que é quando elas estão explodindo de hormônio. Aí vê uma doida dessa. Olha como é que eu tô lendo a Chapeuzinho. Eu tô Tem, com a janela, gente, em mãos. Eu tô com a janela aqui, ó. Eu tô vendo a Chapeuzinho, a janela. tem aquela cena, olha, eu já falando cena, mais E adiante, aí, é o livro. e o espelho tá bem na posição do lobo deitado. Eles falavam, olha lá, o lobo excitado. E é interessante o quanto deixa eu ver se é essa. Ah, isso. O quanto essa composição vai possibilitando esses fios, né? E essas leituras múltiplas. E aí aconteceu nesse momento que eles falaram assim, mas será que uma criança menor, né? Que eles se acham super grandes, Adultos, a né? pornografia? E aí, nessa instituição que eu trabalho, em oficinas, então, os alunos que iam à minha sala e a sala dos alunos. E aí um dos meninos chamou um irmãozinho que devia, sei lá, tá no sexto ano correspondente. E aí ele foi para minha oficina e na hora do intervalo ele falou assim: lê esse livro, o que você achou? E aí leu, legal, tal. Ele falou assim: viu, professora? Viu, professora? Esses meninos não sabem ler a discussão do repertório, né? Achava que o menor não sabia ler porque não via as nuances eróticas do texto, né? Muito legal. Mas aí o que é isso quando uma criança dessa faz isso com a menor, né? Ela quer impor um significado, Hã? discurso. Ela quer impor um significado num outro sujeito que não vê isso porque ele vê tudo. Então, assim, quando ele leu, ele sentiu uma coisa, o menor. Mas não foi o mesmo que o mais velho leu. O mais velho leu e sentiu uma coisa, porque ele tem isso nele. Despertou isso nele, né? As sensações foram despertas. Deixa eu mostrar essa página aqui. Olha essa página dupla. Essa página dupla é basicamente mostrando a janela numa perspectiva de cima para baixo, se é que existe nesse surrealismo aqui uma perspectiva de cima para baixo. A gente está com
uma janela aberta na nossa frente, num livro que é a janela para ter acesso a essa narrativa. É um livro. Isso é um livro também. E essas percepções que foram despertas nesses leitores, eu fico pensando, né, o quanto existe também toda a questão de, não vamos entrar nisso, que não é a questão de hoje. Quantas repressões quantas coisas a gente não reprime sexualmente falando, né? Porque a criança, né, de 1, 2 anos, ela é extremamente sexual em vários aspectos. Aqui a gente está falando de psicologia, a gente tem que ir atrás e tal. Mas assim, ela é muito sexual em vários aspectos, que é a sensação corporal o tempo inteiro. Prazer corporal o tempo inteiro, né? E assim, a gente reprime isso para entrar numa sociedade, para entrar numa cultura, onde a gente tem que estar vestido, onde a gente tem que se comportar assim, a gente não pode olhar assim, a gente não pode falar isso. Enfim, existe toda uma repressão, que é do campo discursivo, contra aquilo que o meu corpo quer expressar e manifestar. Mas, como eu falei, isso não é o assunto de hoje. Eu queria mostrar só mais um. Pronto. Esse aqui é o único que a gente não vai encontrar no Brasil, gente. Ah, Uma nuvem do Katsumi com uma gata. Quando a gente tem noção, sem tristezas, sem tristeza. Quando a gente pensa que a gente acha que entende ilustração como a imagem visual figurativa e esquece que isso daqui também pode ser uma figura, né? A gente está entrando num campo de uso dessas informações. A gente está se distanciando da língua enquanto potência de tudo isso. E aí, nesse livro do Katsumi Komagata, ele usa recorte e papel branco. Basicamente. ele ontem no grupo de pesquisa. Bom que você vai mostrar, porque eu não tenho. Aí, assim, ele se chama uma nuvem, né? Ou seja, não é definido, é uma, e a gente já tem uma na capa. E a gente abre e a gente vive esse momento aqui. Vocês conseguem ver? A luz gerou uma projeção pelo recorte do papel da capa. A gente tem uma nuvem na capa, quando a gente abre, a gente tem ela na capa e no papel. A gente acabou de projetar uma nuvem no papel aberto. E a gente nem começou o livro ainda, viu? A gente ainda está abrindo. E aqui a gente traz isso. Ó. A gente está fazendo o que com esse livro? A gente está esquecendo que ele é um livro. Ele aqui é uma bricolagem, como chamava o Despinatari. A gente está fazendo a bricolagem, a gente está buscando possíveis signos. Tá tudo aberto, tá tudo no campo do put, ou seja, da infância da linguagem. Não vou ler ele inteiro, mas eu vou mostrar que, por exemplo, vocês conseguem perceber, eu sei que a luz assim de noite não é a melhor, mas você consegue perceber que são tons de branco. Tem um branco aqui, tem um branco aqui, tem outro branco aqui, tem outro branco aqui. E cada branco desse é um papel diferente. E perceber esses papéis é perceber as transformações da nuvem. O que é a nuvem, gente? É o elemento da natureza, que ele não é físico, mas ele é entre o ar e o líquido, e que ele ganha forma por causa do vento. É um monte de elemento material do mundo expressando nessa forma que a gente olha e fica, é um coelho, é um elefante, olha, é um dragão. E ele some na sequência que você falou que é um dragão. Se a gente for falar o que é a experiência da infância da linguagem, é olhar para as nuvens. Isso é a experiência de infância da linguagem. Isso basicamente é quando a gente vai falar o que é signo. Olha para o céu. Falou nuvem, deixou de ser nuvem. É aquela expressão gasosa e líquida no céu, né? Então, esse livro é isso. E as ilustrações dele são os recortes. Cada recorte é uma ilustração. Fora que, assim, cada papel ele tem uma densidade distinta. Então, no movimentar e arrastar, a gente gera um som distinto. Porque as nuvens, elas não vão passando uma para frente da outra, elas vão se transpassando, se arrastando. Bom, e ele é um livro super leve. Então eu sempre digo que a gente tem uma nuvem em mãos. Se a gente fosse materializar o livro enquanto nuvem, né? Ju, não sei como estamos de tempo, mas eu espero ter respondido o que é um livro em múltiplos exemplos.
Porque para mim, livro é isso e isso tudo. Para mim, livro de infância é isso tudo que desperta para essa experiência de linguagem do mudo, do voltar para esse lugar de silêncio, mas que não é silêncio, ausência, mais uma presença se corporificando, que é o eu estou ganhando o meu lugar, porque o trabalho ético do artista é esse, é quando eu, sujeito, estou percebendo que eu sinto coisas, que eu sinto um papel mais leve, que eu sinto um som, que eu sinto uma imagem se transformando, que eu sinto uma palavra não, que eu sinto as palavras pedindo para que eu vocifere ou faça mais baixo, ou que eu nem coloque para fora na expressão oral, esses livros eles são esse lugar de eu perceber, eu ler, e quando eu faço isso, eu percebo que eu, inclusive, posso fazer isso. Alguém humano como eu fez isso. Ele, humano, fez isso para mim, humano. Significa que quando eu estou sentindo isso, essa pessoa intencionou que eu sentiria isso. Eu também posso fazer isso. Mas será que eu me permito fazer? Será que os espaços onde eu estou me permitem fazer? Criar? Me permitem, inclusive, falar assim: eu posso ler o tamanduá no tom de voz que eu quiser. Ou eu tenho que reprimir esse tamanduá. Por que eu tenho que reprimir? O livro permitiu que eu falasse do jeito que eu quisesse. Ele, enquanto mediador primeiro, né, dessa relação física, corporal, né, de percepções despertas além do visual e do auditivo, né? A gente vê que o nosso corpo foi se movimentando para mexer esse livro. Esses artistas, eles pensam nisso. Então, eles colocam a gente nesse lugar da experiência da infância da linguagem. Ou seja, a experiência, que é uma experiência corporal. É uma experiência sígnica no momento que a semiose, se a gente for entrar aqui em semiótica, no momento que a semiose está em pura circularidade. Ela está em pura velocidade. Ela está entrando naquilo que, se a gente fosse entrar em silêncio, é o que meu coração está fazendo com o meu corpo. Ele está vivo. Ele está bombeando e tudo isso está em movimento. Então, é o artista falar para mim, na essência, que eu estou aqui agora. É isso. Eu quero apertar aqui também. Um monte de gente, Luiz. Além de você ter trazido a Caravana da Voz, né? Todos os pesquisadores do grupo de pesquisa estão presentes, ou tiverem em algum momento presente. A gente também tem o bonde do Girão aqui, né? Que são as pessoas como eu, que são altamente apaixonadas por você e pelas coisas que você fala. Então todo mundo, é apaixonante ouvi-lo falar. Então, acabou de estar mais uma pessoa do bonde do Girão aí, ó, que devia estar numa live agora há pouco. A Regi entrou agora. Beijo, Regi. E aí, Luiz, a gente está no nosso prazo, né? A gente combinou de fazer mais ou menos esse tempo, né? E eu agradeço que você tenha disponibilizado uma sexta-noite para vir conversar com a gente. Tem o grupo de pesquisa do qual eu e a Patrícia a gente lidera e nós temos discutido muito essas coisas e eu até comentei com o pessoal, né? A gente precisava ter um momento para ouvir o Girão. Aí eu falei assim, boa, então a gente já faz duas coisas ao mesmo tempo. Estou fazendo as lives às sextas-feiras e ainda por cima vocês venham, né, para ouvi-lo. Então, nesse primeiro momento, ou melhor, esse primeiro agradecimento é por você estar aqui e colaborando com essas reflexões que a gente está engatinhando, né? E que você traz com tanta consistência, com tanta paixão. A segunda é por você ter feito esse caminho tão bonito, né? Que não só nos traz conceitualmente, enquanto um crítico, enquanto um teórico, mas também nos ilumina enquanto professores apaixonados por livros, né? De que forma tudo isso impacta toda uma cadeia, né? O livro ele tem a cadeia. Meu celular avisando que tem 20 minutos de bateria. Tem toda a cadeia. Tem toda a cadeia do livro, mas a gente pensando sobre esse viés que você trouxe para a gente, nós também temos uma cadeia, né? A Santaella
no livro Leitor Imersivo, quando ela vai falar desse perfil leitor, né, cognitivo, que está muito impactado pelas questões tecnológicas, ela fala do desenvolvimento de diferentes habilidades leitoras. Habilidades cognitivas, né, o próprio exercício da inferência e tal. As perceptivas, as sinestésicas, com S, e aqui eu Com acho que C. é pensar o quanto o movimento é linguagem. E talvez a grande possibilidade da gente formar professores que formam leitores ou nos policiar enquanto leitores que foram formados de outra forma e ainda muitas vezes quer colocar em caixinha e não experimenta, né? Não se joga nessa linguagem de infância, nesse estado de infância, né? Peraí. A Tudo hipótese. bem, estamos aqui, são os insights. A hipótese é que formar esse sujeito para lidar com esse tipo de literatura é formar um sujeito que se permite Uhum. chorar, cheirar, chorar também, que permite ouvir, permite falar, levantar, esticar. Então, por uma literatura, né? Eu acho que esse encontro de hoje ele traz um gesto por uma literatura que nos permita esse encontro com as nossas infâncias, mas também por uma literatura que possa habitar espaços e que esses espaços permitam que esse corpo se movimente, que a voz levante, né? que os braços estiquem e que sussurre, e que tudo isso que você foi mostrando livro a livro. E para fechar, e a palavra é totalmente sua, agradecer esse monte de gente que falou que você é lindo, maravilhoso, isso eu já... mas é bom ler para que você ouça mais uma vez. Se fosse para você escolher um livro, estilo assim, olha, eu só tenho dinheiro para comprar um livro que permitiria a quem está nos assistindo agora ou depois a se entregar para a literatura de infância, qual livro seria? Não nenhum desses que você citou. Mas o meu livro preferido eu citei. Tá bom, pode ser. Pode ser. Meu livro preferido, na verdade, é Alice através do Espelho. Ele não foi mostrado aqui. Alice através do Espelho, se a gente ler os dois, tudo bem, mas Alice através do Espelho é esse momento, é esse lugar de esquecer logicidade, é esse lugar de esquecer linearidade, porque a personagem ela é interrompida o tempo inteiro no percurso dela, a jornada do herói. A jornada do herói dela é interrompida o tempo inteiro e ela tem um percurso para se tornar rainha. Só que no percurso dela, ela vive os confrontos, os conflitos que são típicos da infância, porque ela está descobrindo aquilo. E o mundo, através do espelho, é um mundo que é completamente contrário ao mundo padrão, ao mundo discursivo. Então, quando ela atravessa esse espelho e a gente com ela, a gente entra nesse lugar onde as coisas não vão fazer o sentido ABC, as coisas vão fazer sentido BC, o A vai chegar uma hora. Então, eu fico sempre pensando que esse livro, Alice através do espelho, que é a sequência, né? Ou seja, é só o segundo livro. Ele é esse livro de a gente ver um percurso que é nosso. Que a gente também está no conflito. Quando ela está lá brava e ela aponta o dedo dizendo isso não é desse jeito. E você fica, mas você é uma menina, por que você está dizendo isso? Não deveria ser assim. É muito racional. E ela fala, mas isso não é desse jeito. Só que aí os personagens e o lugar que ela tá, o rio que ela vai ter que pular, diz pra ela, miga, esquece essa logicidade. Essa logicidade faz com que você não sinta o momento que você tá vivendo agora. Que é o que ela vive quando ela precisa pular um rio para se tornar rainha. Ou seja, para se tornar uma adulta nesse mundo sem noção, no nonsense do Lewis Carroll. Eu penso que esse é um livro que, assim, eu sei que tudo acontece no texto verbal, né? O livro do Lewis Carroll é um livro que acontece no texto verbal. Mas ele
guarda tudo isso que a gente está discutindo aqui. Porque é esse espaço de se permitir e de. Quando a gente entra, a gente vai falar: esse livro vai ter que terminar de alguma forma. Tem começo, meio e fim. No durante, que é o que a literatura pede da gente, a gente vai viver o que a Alice vive a cada pulada de rio, a cada personagem que entra no caminho dela e fala: não é desse jeito, porque ela está através do espelho. Eu acho que esse é um livro que eu indicaria. Coisa linda. E agora, amigo Gato? Ah, então, obrigado todo mundo, mas muito obrigado, Ju, de verdade, pelo convite, né? De verdade, assim, é uma oportunidade muito interessante de estar aqui numa sexta-feira à noite, né? No sextou. E, tipo, estar conversando sobre coisas que a gente estuda, que na verdade a gente estuda e vai percebendo, né? Porque quando a gente vai estudando, a gente vai percebendo que pouca coisa a gente sabe. E quando a gente estuda muito, ainda mais teoria, a gente fala assim, cara, a gente está falando tão complicado para falar de uma coisa que é simples, de uma coisa que deveria ser simples. Então, estar nesse local, conversar com você, poder falar sobre isso da minha maneira, que não é a maneira que meus colegas de grupo falam, que não é a maneira que a professora Zezé fala, não é a maneira que a minha orientadora fala, mas da minha forma de perceber, de ler é, o que é essa literatura de infância, é uma oportunidade muito legal. Eu gosto de falar disso. Eu acho que fica nítido que eu gosto de falar disso. Eu acho que isso move a gente, porque isso diz muito da gente, né? E isso, e esse espaço aqui de troca, a gente somos dois pesquisadores, né? Nós somos dois pesquisadores num país que a pesquisa não é o local, não é o lugar, não é o preferencial, não ganha bolsa, ainda mais na área de humanas, na área de letras, que está desaparecendo aos poucos, né? No país. Então, para mim é uma felicidade imensa. É assim um brinde para todos nós que estamos aqui poder falar disso que é o nascedouro das percepções, que é a experiência na infância da linguagem. É o falar e não pato. É isso, Ju. Muito obrigado. Eu que agradeço e fico muito feliz de você, a Regiane, a Débora ainda vai vir, tantas outras pessoas que já passaram aqui, Maria Laura, Aline e tantas outras que virão, porque nós temos agenda até o final de agosto, fechadinha, arrumadinha. É que a proposta é essa mesmo, né? Muitas vezes, vamos pensar nas nossas pesquisas que tem ali uma certa proximidade em termos de olhar para o objeto, né? Olhos distintos, olhares distintos, mas que a gente olha para lugares um pouco comuns. E nós temos linhas e maneiras de ver, de pensar, de analisar, e toda vez que eu te ouço, eu já te ouvi várias vezes falando, por exemplo, do livro do João, e eu me emociono, eu fico assim, gente, nossa, mas é tão bonito quando ele faz isso, porque esses encontros são de divulgação, porque a academia ela não pode ser um lugar de leitura de pares para pares, da gente falar só para os nossos. É quase um compromisso social que nós temos enquanto pesquisador, na devolutiva. E Sim. quantos professores, pais, quantas pessoas que têm interesse e não têm a oportunidade que nós temos, porque ser pesquisador não é uma tarefa fácil, não. Você tem compromissos não só acadêmicos ali de cumprir, mas você também tem um espaço, tem uma organização da sua vida que é uma entrega muito complexa. E se a gente não compartilha isso, não torna acessível, e no caso aqui é numa sexta-noite, quase às 9 horas da noite, mas de uma maneira alegre, né, como você trouxe, trazendo, eu falo, esses pequenos gestos, né, essas pirilampizagens, né? Amo essa palavra. Amo pirilampo. Como é que o Miyakoto fala? Pirilampiscagem? Eu acho que Pirilampiscagem? é. Acho que é Que é isso. isso, né? Tá, é pirilampo. Esse trocadilho. Desses gestos, né? De fazer uma fala que tem a ver de uma pesquisa muito fortalecida, que não é só sua, que vem se construindo de um grupo de pesquisa, mas quanto isso leva para quantas pessoas que passaram por aqui e ainda estão aqui até agora, né? Pensar e olhar diferente, se permitir sentir, né? Então, eu agradeço Uhum. muito de você estar aqui junto, compartilhando um pouco de todo o seu saber. Porque, como eu já disse e repito, quando o Luiz fala, o mar se abre e faz aquele barulho.
Sabe que é verdade. Luiz, gratidão imensa pela sua companhia nessa noite. A todo mundo que passou por aqui. Larissa, ilustradora, disse que foi incrível. A Larissa também, escritora, disse que também foi incrível. E um monte de gente dizendo que foi lindo, maravilhoso. Ah, Beijo, Larissa. Adu. é, e essa é a escritora. A outra é a É a ilustradora. namorada do meu cunhado. E a outra, e a outra. E a Simone disse que estava encantada com tudo que ouviu, sentiu, percebeu e pensou, e que essa live nos oportunizou. Então, Luiz, muitíssimo obrigada mesmo Obrigado, Ju. Obrigado mesmo. Obrigado você. Muito obrigado mesmo. bom vê-los. A gente vai se falando aí. Semana que vem a gente tem a Sandra aqui. E toda sexta-feira, né? Se Zeus ajudar, a gente tá Vai. falando um pouco. E se tudo der certo, a gente vai deixar gravadinho aqui, tá? Beijo para vocês, beijo, Luiz. Foi bom revê-lo e força na peruca aí, que tá na hora de defender. Usem máscara. Usem máscara. Usem mais. Beijo para vocês. Tchau. Mais. Tchau.